Olá, chegamos ao 9º vídeo da nossa série de 9 vídeos sobre os maiores erros que as empresas cometem no Scoserve. E agora nós vamos falar sobre um erro que a maioria das empresas não está percebendo, então não é um erro frequente, ou se é, pelo menos as empresas não percebem, mas a gente chama atenção fortemente para o fato de que isso vem acontecendo, que são registros que evidenciam problema de recolhimento de impostos pela empresa ou por seus fornecedores. Vale lembrar o seguinte, o Scoserve ele não é uma obrigação principal, ele é uma obrigação acessória, né, de entrega, de apresentação de informações. Só que estas informações que a gente está entregando, registrando, elas dizem respeito a outras operações de serviços intangíveis que a gente já transacionou com alguma outra empresa, normalmente, né, domiciliada no exterior. E por que que isso pode evidenciar problema de recolhimento de impostos? Bom, quando a gente adquire serviços, né, e paga, por exemplo, através do câmbio, normalmente o recolhimento do imposto se dá na hora em que a gente vai fazer a contratação de câmbio. Então, qual é o risco nesse caso? O risco é que a gente tenha escolhido, mesmo que involuntariamente, uma natureza de câmbio que tenha uma tributação de R menor, ou que tenha uma tributação de R zerada, né? Isso é um problema dos menores. Um outro problema é a compensação privada de débitos e créditos, o encontro de contas, né? Se você teve uma transação de compra de 10 e uma transação de venda de 8, e você só pagou 2, e essa diferença foi apurada de maneira privada, num conta corrente, num mútuo, num ajuste, cada um dá um nome no mercado, né? Mas o fato é que isso é errado. É vedada a compensação privada de débitos há dezenas de anos, há muito tempo. Isso é uma lei muito antiga. E a gente sabe que isso não é tão raro assim no mercado e que muitas empresas fazem compensação privada. E, de uma forma ou de outra, essas transações vão ficar evidentes com o registro no Scoserve. Porque o que você vai fazer? Você vai ter uma fatura, um conhecimento, um documento fiscal no valor de 10, outro de 8, e você vai registrar só 2? Ou você vai registrar os 10 e os 8 e vai pagar só os 2, e aí o Scoserve não vai bater, por exemplo, com o câmbio? E se a gente fez compensação privada, a gente deixou de recolher o IOF, eventualmente o imposto de renda e eventualmente outros tributos que poderiam incidir sobre esse pagamento. Então, cuidado, porque isso pode criar problemas, certo? Um outro problema ainda mais grave é que algumas empresas que contratam empresas domiciliadas no exterior, primeiro entendem que não as contratam. Fato já conhecido de agenciamentos de serviços, seja agenciamento de viagem, agenciamento de carga, agenciamento de atleta. Existem vários tipos de agenciamento, onde às vezes há uma confusão do papel do agente, pelo fato de muitas vezes o agente ou pagar ou receber em nome de alguém, em nome de uma das duas pontas, tomador e ou prestador de serviço. Mas o agente, na condição de agente, é mero agente, como o próprio nome diz. Não é nem tomador, nem prestador. Então, o tomador e quem tem o dever de pagar é a ponta aqui no Brasil, por exemplo, numa aquisição de serviço internacional. Vamos dar um exemplo claro e mais comum, o frete, mas não limitado a isso, tá? A empresa domiciliada no Brasil contrata o frete através de um agente domiciliado no Brasil e, não raro, o efetivo prestador de serviço de transporte é domiciliado no exterior. Algo impede que o tomador do serviço, que é o importador brasileiro, feche o câmbio? Não, nada impede, né? Só que o mais comum é que ele entregue estes valores ao agente domiciliado no Brasil para que este, então, efetue o pagamento, né? E aí pode acontecer um problema de, se porventura este intermediário fizer compensação privada de débitos, ele pode estar criando um problema para o dono do dinheiro, para quem tem o dever de pagar, que é o efetivo tomador do serviço. Porque se há um IOF a ser recolhido, se há um imposto de renda a ser recolhido, né, vai haver, possivelmente, uma responsabilidade, mesmo que solidária, desse tomador de serviço, desta empresa que tem o dever de pagar. Até porque ela está entregando um dinheiro para um intermediário que está pagando um documento que está em seu nome, do tomador do serviço. Então, se há um IOF, se há um imposto de renda ou qualquer outro tributo a ser recolhido, isso tem que ser observado pelo intermediário que recebeu o dinheiro e que vai efetivamente enviar
os valores para o exterior. E esses valores precisam ser enviados, os tributos precisam ser recolhidos corretamente, de acordo com as regras, né, do sistema monetário e financeiro nacional. E se porventura isso não ocorrer da maneira que deveria ocorrer, vai ficar evidenciado nos registros do Siscoserv, porque a Receita foi muito clara, já desde 2014, em dizer que a obrigação do registro é da ponta, no caso o tomador do serviço, nesse exemplo o importador da mercadoria que contratou o serviço de transporte através do agente. O que ele vai informar? O valor total que ele entregou para o agente aqui no Brasil. E este agente tem, por consequência, o dever de remeter integralmente esses valores para o exterior. Se ele tem alguma parcela a reter, na verdade ele não pode simplesmente reter em uma compensação privada. Ele precisa fazer uma operação de câmbio que preveja a ida de um valor e a vinda do outro. E esse agente que ganhou aquele valor por corretagem, possivelmente haja uma NBS específica para o valor que ele auferiu por essa intermediação, e se esse valor ele auferiu junto ao domiciliado no exterior, o cliente final vai fazer um registro de aquisição do valor total que pagou e que está mencionado no documento do domiciliado no exterior, e esse agente aqui vai registrar o seu profit, o seu lucro, o seu ganho, a sua taxa de agency fee, de agenciamento, aí cada um dá um nome, depende do tipo de agenciamento, certo? Mas este valor que ele auferiu junto ao domiciliado no exterior, como lucro, como profit, como agenciamento, deve também ser registrado no módulo de venda. Então, o governo, a Receita, vai ter os dados relativos à aquisição e os dados relativos à venda e, consequentemente, o governo vai saber o saldo. Mas o que não pode é haver uma transação de compra, uma de venda, e o câmbio ser fechado apenas pelo saldo, ou talvez nem por nem isso, porque de repente há uma série de outros pagamentos menores que são distribuídos ao longo da cadeia, mas sem que isso fique oficializado, vamos dizer assim, no Sisbacen através dos fechamentos de câmbio, como eles deveriam ser feitos, ok? Então, muito cuidado, porque o simples registro do importador, por exemplo, nesse caso no Siscoserv, pode entregar, fazer, digamos assim, uma delação premiada de toda essa cadeia logística aí, que está daqui a pouco deixando de observar algumas das regras aí, cambiais, por exemplo, ok? E um dos outros riscos, né, e um dos outros erros é que recolhimento de impostos de serviços de domiciliados no Brasil também não sejam observados e, de repente, o registro ou até o não registro dessas transações no Siscoserv podem evidenciar problemas nos pagamentos que as empresas já fazem hoje para esses domiciliados no Brasil. Vejamos, tudo que a gente paga, se é diretamente para o domiciliado no exterior e tem um documento dele, não há dúvida de que é passível de registro no Siscoserv. Se é para um domiciliado no Brasil e tem nota fiscal deste domiciliado no Brasil para outro, não há dúvida de que não há registro no Siscoserv. Mas é comum nós observarmos documentos que comprovam apenas pagamento, porque são recibos, ou notas de débito, ou prestações de conta, etc., mas que não comprovam fiscalmente nada, muito menos se o prestador do serviço verdadeiro real é do exterior ou é do Brasil. Se não há prova documental disto, se não há prova de que isto foi devidamente tributado, né, por uma parte ou por outra, o registro ou até a falta dele, porque o pagamento houve, isso pode ser cruzado com dados registrados ou até não registrados no Siscoserv e evidenciar problemas no dia a dia dos tomadores de serviço e até dos seus prestadores que não estejam observando as regras tributárias, cambiais, de emissão de nota, etc, etc. Nós, novamente, ficamos à disposição para esclarecer, para dar mais informações sobre isso. A gente pode fazer uma avaliação gratuita aí do seu caso. Agradeço você que assistiu aí os 9 vídeos desta série. Muito obrigado por nos acompanhar e continuem atentos ao nosso canal, que em breve lançaremos outras séries como essa. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se você se identificou com este ou com algum dos erros apontados nessa série, dos principais erros cometidos pelas empresas ao adotar uma solução no Siscoserv, entre em contato com a gente, agende um bate-papo com um dos nossos consultores, a gente faz uma avaliação gratuita do seu cenário, da sua empresa e de repente a gente pode recomendar uma solução mais adequada para o seu caso. Tá bom? Obrigado e continue navegando no nosso canal.